Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dê o nome do seguinte composto orgânico. Aqui embaixo a gente tem uma molécula orgânica que tem duas ligações do tipo dupla. Lembrando que sempre que você for procurar a sua cadeia principal em uma molécula orgânica, a ligação dupla ela tem que estar dentro da cadeia principal, e os carbonos que fazem essa ligação, obviamente, que também. Então, essa parte da molécula e essa parte da molécula obrigatoriamente precisam estar na nossa cadeia principal. Logo, a cadeia principal vai ter que ser essa reta aqui, ó, com 5 átomos de carbonos. Eu sei que você pode estar pensando, pô, professor, mas eu ouvi falar que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos. E se é a que tem o maior número de átomos de carbonos, eu poderia utilizar essa outra que está em azul aqui, com 7 carbonos, e não essa em amarelo com apenas 5. Pois é, só que essa regra que fala que a cadeia principal tem que ter o maior número de átomos de carbonos, ela é uma regra secundária com relação à regra que diz que as duplas ligações precisam estar na cadeia principal. Então, a prioridade que você vai dar é que as duplas ligações estejam na cadeia principal. E depois disso, você vai pensar naquela cadeia que tem o maior número de carbonos. Como? Para você colocar as duplas na cadeia principal, você não vai ter o maior número de átomos de carbonos, você vai seguir a regra que é principal, que é a das duplas ligações. Tá bom? Então, a cadeia principal realmente é essa com 5 carbonos. E como a nossa cadeia é uma cadeia simétrica, tanto faz o lado que você vai começar a numeração da sua cadeia carbônica. Eu vou começar aqui do lado esquerdo para o lado direito, onde eu vou ter este como carbono 1, esse como 2, 3, 4 e 5. Observem que no carbono 1 a gente tem uma dupla ligação entre o 1 e o 2, você vai localizar no carbono de número 1, porque é o de menor numeração entre os dois. E entre o carbono 4 e 5 você tem outra dupla ligação, você vai numerar a dupla ligação como estando no carbono de número 4, porque o número 4 é menor do que o 5, tá? E aí você vai encontrar aqui duas ramificações. Em cada ramificação você tem 2 carbonos. Para dar um nome para a ramificação, você vai vir aqui na tabela de nomenclatura na área de prefixos. Os prefixos eles têm uma relação com o número de átomos de carbonos que você tem dentro da sua estrutura. Quando você tem 2 carbonos em uma ramificação, você vai utilizar a palavra et como prefixo. Então, você vai vir aqui e dizer que esse prefixo dessa ramificação é o prefixo et, mais a terminação il, que é a terminação que a gente utiliza quando a gente está falando de uma ramificação. Tá? Uma parte que não faz parte da nossa cadeia principal. Mas eu tenho outro grupo etil aqui. Então, são 2 etils. Um que está no carbono de número 2 da cadeia principal e o outro que está no carbono de número 4 da cadeia principal. Para dar um nome ao nosso composto, a gente vai localizar as duas ramificações, que são os 2 grupos etil. Um no carbono 2, o outro no carbono 4. E aí você vai escrever a palavra etil para dizer que você tem as suas ramificações do tipo etil, que são ramificações com 2 átomos de carbonos nas suas estruturas. Como são duas ramificações com o mesmo nome, você vai utilizar a sílaba di antes do nome etil, para você dizer que você tem 2 vezes o grupo etil. Se fossem 3 vezes, a sílaba que você usaria antes do nome da ramificação seria a sílaba tri, de trietil, tá? E assim por diante. Então, eu tenho 2,4-dietil. O nome da cadeia principal, que é uma cadeia com 5 átomos de carbonos, você vai fazer o seguinte, você vai analisar prefixo mais intermediário mais sufixo. Lembrando aqui que o prefixo tem relação com o número de carbonos. Na cadeia principal temos 5 carbonos, então o seu prefixo vai ser o prefixo pente. É só analisar nessa tabela. Voltando aqui, nós temos então o prefixo pente. Vamos agora ao intermediário. O intermediário que a gente tem nessa tabela é um intermediário para um alceno. Alceno é quando você tem uma ligação dupla. Mas se você notar, na nossa molécula, a gente tem 2 ligações duplas. Então, nós não temos um alceno. O intermediário que eu vou adicionar nessa nossa tabela é um intermediário chamado alcadieno. Alcadieno é quando você tem 2 ligações duplas dentro de uma mesma molécula.
tá? E você vai utilizar não a palavra en como intermediário, mas sim a palavra dien, que vem de alcadieno, tá? Então você vai utilizar a palavra, deixa eu melhorar isso aqui, ó, dien, tá? Então você vai colocar aqui a numeração de onde estão suas duplas ligações. Uma está no carbono de número 1, a outra no carbono de número 4. Então você vai colocar 1,4 de N, e a terminação que você vai utilizar para hidrocarboneto, já que a nossa molécula só tem átomos de carbonos e hidrogênios, vai ser a letra O, que é a terminação que a gente usa sempre que a nossa função é a função hidrocarboneto. Lembrando que a função hidrocarboneto é aquela que possui apenas dois elementos químicos diferentes, o elemento carbono e o elemento hidrogênio, dentro da nossa molécula orgânica. Então você só vai encontrar átomos desses dois elementos químicos aqui, ou átomos de carbono ou átomos de hidrogênios dentro da nossa molécula. Sempre que você tiver essa função orgânica, a terminação é a letra U. Então vamos lá, vamos olhar como que ficou o nome da nossa molécula, né? A gente tem 2,4 localizando onde estão os nossos grupos etil, que são as nossas duas ramificações, tá? Aí vem pente, porque a nossa cadeia principal tem 5 átomos de carbonos. 1,4 é a localização onde estão as nossas duas duplas ligações. A gente tem aqui um alcadieno e não mais um alceno, porque alceno só tem uma dupla ligação. E a terminação O é a terminação que a gente utiliza sempre que estamos falando em hidrocarbonetos. Então, o nome do nosso composto orgânico é 2,4-dietilpente-1,4-dieno. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!